Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso curso básico de teologia. Nós estamos aí chegando no final já do nosso curso. Falta 2 aulas, né? Nós vamos falar hoje sobre dons e o próximo tema, né, e o último vai ser sobre o uso de instrumentos na adoração hoje ao Senhor. Essa aula sobre dons é uma aula extensa, tem bastante assunto para nós conversarmos, então eu vou trazer em 3 partes. Vou dividir em 3 vídeos. Vou começar hoje primeiro vídeo, depois segundo vídeo e finalizando aí com o terceiro vídeo, tá bem? Vamos lá, começarmos então a nossa aula de hoje. Dons espirituais, né? Dons espirituais. Nós sabemos que existe 2 poderes desde o princípio. Existe o bem e existe o mal. Mateus 24 diz que aparecerão falsos cristos, né? Falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. O que são sinais? São esses sinais, fenômenos, são visões, sonhos, adivinhações, revelações, profecias e prodígios, e milagres, que são paralítico voltar a andar, né, cego voltar a ver e mudo voltar a falar. Se possível, para enganar os próprios eleitos. Quem são os eleitos? São os próprios cristãos, né? Em Apocalipse 13, do 11 ao 14, diz que, no versículo 11 diz: parece um cordeiro, né, ou seja, parece com Jesus, mas fala como um dragão, né, como Satanás. É o lobo em pele de cordeiro. E no versículo 13, faz até descer fogo do céu. E o 14, seduz as pessoas por causa dos sinais. Infelizmente as pessoas querem ver, né, sinais, maravilhas acontecendo para acreditar aí que é da parte de Deus. Mas nós sabemos que tem, né, o iníquo, o anticristo. E 2 Tessalonicenses, vamos fazer essa leitura na Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, deixa eu só colocar o vídeo aqui para nós vermos a nossa Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo do capítulo, vamos fazer uma leitura do versículo 7 ao versículo 12. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação, né, de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas, enganando da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então ele está dizendo que há uma iniquidade, né, um iníquo, e faz com que as pessoas dê grande crédito, pois não quiseram acreditar na verdade e sim, né, ficar com a mentira. Desde quando, né, está em ação, né, essa iniquidade? Ele fala que desde o princípio, né, as identificações do anticristo ou iníquo, ele tem a eficácia, né, de Satanás, tem as características de Satanás, com poder, sinais, prodígios de mentira, né, e tem a permissão de Jesus Cristo para atuar poderosamente e enganar aqueles
que não têm amor pela verdade. Então as pessoas dão muito mais crédito ao que elas estão enxergando e deixam, né, de se atentar para ver se aquilo realmente é verdade, se realmente está sendo feito de acordo como está escrito na Bíblia, e as pessoas acabam dando grande crédito muitas vezes a mentiras e não na verdade, e Deus permite. A Bíblia diz, né, em 2 Coríntios, que Satanás e seus ministros eles se transformam em anjo de luz. Satanás ele nunca se apresenta como nós conhecemos aí nas figuras fictícias, como algo feio com chifres. Não, né? Jesus diz que ele se apresenta como um anjo de luz, né? Um anjo de luz, a impressão que nós temos é de algo bonito, né? Reluzente, que chama atenção, e é assim que Satanás se apresenta sempre para as pessoas, né? Como um anjo de luz. Mateus 7, 21, é importante nós fazermos essa leitura também, no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. Ele diz assim, ó: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Até aí tá bom, né? Eu queria trazer esses primeiros versículos a partir do 21, quando Jesus diz que nem todos que diz, né, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Em teu nome temos profetizados, em teu nome expelimos demônios, em teu nome nós fizemos muitos milagres. E essas pessoas citadas por Jesus, elas usaram o nome de Jesus, fizeram algo. Não é Jesus que está dizendo, eles que estão dizendo: nós fizemos em teu nome, né, essas coisas. E a resposta de Jesus para essas pessoas: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Jesus nunca teve com essas pessoas. Elas praticaram iniquidade, né? Iniquidade de ação. Praticaram algo que é contra a vontade de Deus. Iniquidade, o anticristo, é todo aquele que faz ao contrário, né? O apóstolo João, em uma das suas cartas, ele vai dizer que esses homens, né, eles já estavam desde o princípio, e diz que eles saíram de dentro da igreja. Conheceram, né, a verdade, mas não a aceitaram. E passaram a viver uma vida desgarrada, né, ao contrário, e até mesmo ensinando coisas diferentes do que está escrito na Bíblia. Então essas pessoas são, né, os anticristo, aquilo que é contra os ensinos de Jesus, né, se torna um anticristão. Apocalipse 16, 14 diz, né, que demônios operadores de sinais, visões, profecias, sonhos, revelações, fenômenos sobrenaturais. Eu citei, né, a carta do apóstolo João, na primeira carta 4:1, ele diz: provai os espíritos se procedem de Deus. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Desde lá do princípio, né, o mundo já tem esses falsos profetas. Outro texto que é interessante nós lemos também é em Atos 16, 16.
Atos capítulo 16, versículo 16. Do 16 ao 18. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguiu a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Então esse texto deixa bem claro que esta moça, ela tinha um espírito de adivinhação, né? Ele adivinhava, e até ele é tão astuto, né, que ele profetizou até aos apóstolos, dizendo que eles eram os homens corretos que estavam pregando a verdade de Deus, mas era um espírito enganoso, né? Era um espírito mau, e o apóstolo Paulo expulsou daquela mulher. Era uma jovem, né, com esse espírito de adivinhação. E nós devemos entender, né, antes de nós falarmos sobre dons, profecias, curas milagrosas, o que é bíblico, o que não é bíblico, nós devemos entender primeiramente qual foi o propósito da vinda do Senhor Jesus. Por que Jesus veio na terra? Por que Deus enviou o seu Filho, né? Qual era a necessidade de Deus enviar o seu Filho aqui na terra? Nós devemos entender primeiramente isso, né? E o Senhor Jesus, ele mesmo responde essas perguntas. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Em João 12:47 ele diz: não vim para julgar, eu vim para salvar o que está perdido. Jesus, ele não veio para fazer milagres. Embora muitas pessoas veem Jesus como um milagreiro, e uma vez que você se torna um seguidor de Jesus, assim, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você vira também um milagreiro, um fazedor de milagres. E Jesus, ele diz, na Bíblia ele diz, né, em João, que Jesus, ele fez milagres para provar que era o Filho de Deus. Então, por que eram feitos milagres? Um milagre comprovava que ele tinha poder e comprovava que ele era Filho de Deus. Em Mateus 9, do 1 ao 8, Jesus curou esse paralítico só para provar que ele tinha o poder de perdoar pecados. Vamos ler, né, esse texto, que é também interessante nós lermos, capítulo 9 de Mateus. A partir do versículo 1. Entrando Jesus num barco, atravessou, né, o mar e foi para a sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, né, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, né, e foi para casa. Então, nesse texto fica claro que Jesus, ele não ia curar aquele homem fisicamente, aquele paralítico. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse, né, os teus pecados estão perdoados.
O que era mais fácil para Jesus? Perdoar os pecados daquele homem ou curar ele fisicamente? Para Jesus, né, não tem diferença. Ele tem todo o poder e autoridade tanto para perdoar pecados como para fazer aquele paralítico andar. Mas ele deixa bem claro que ele não ia curar aquele homem. Ele só curou aquele homem para provar que ele tinha o poder para perdoar pecados. Esse é o motivo da vinda do Senhor Jesus, perdoar os nossos pecados, para que nós tenhamos uma oportunidade de uma nova vida, né, de viver em comunhão com Deus através do perdão de pecados. Então, os milagres feitos por Jesus eram a confirmação, né, da sua filiação de Deus, e não para provar que ele era apenas um milagreiro. Qual foi a importância dos apóstolos no início da igreja? Por que foi tão importante Jesus escolher esses homens para começar a igreja? Ele escolheu pessoalmente os seus apóstolos, né? Lucas 6, 12 ao 16. Os apóstolos, eles seriam colunas da igreja, né? Jesus é a base, o alicerce, né? O fundamento, e esses homens seriam coluna, sustentariam a igreja, mas com a base em Jesus. Quais eram as exigências para ser um apóstolo? Hoje, infelizmente, o mundo tem apóstolos, né? E nós estamos aí a 2024 depois de Cristo. E uma das exigências para ser um apóstolo, ele teria que ter andado com Jesus desde o batismo de João Batista, né, até o dia que Jesus subiu ao céu. Essas eram as exigências. E a outra exigência, tinha que ter comido e bebido com Jesus pelo menos uma vez, ter participado de uma refeição com Jesus. Nós temos apenas o apóstolo Paulo, que foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus. Mas para alguém escolher um apóstolo na época, foi para escolher, né, o substituto de Judas, tinha que ter eram esses critérios. Tinha que ter andado com Jesus desde o batismo até, né, o dia que ele foi aos céus, ou ter pelo menos feito uma refeição com o Senhor Jesus. Temos a exceção do apóstolo Paulo, mas foi o próprio Senhor Jesus que escolheu. Então nós não temos mais apóstolos hoje na igreja. Os apóstolos, eles foram testemunhas, né, oculares do Senhor Jesus. Eles andaram com Jesus no período de 3 anos, aprendendo de Jesus, para estar prontos quando chegasse a hora, né? Jesus iria voltar para o céu e os apóstolos ficariam aí sob a responsabilidade do começo da igreja aqui na terra. Qual era a posição dos apóstolos? Vamos ler essa passagem de 1 Coríntios 12, 28. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres e depois os que realizam milagres, os que têm o dom de curar, os que têm o dom de prestar ajuda, os que têm dons, né, de admiração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todo o dom de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe o caminho ainda mais excelente. Então, é claro que nós vamos falar sobre essas passagens aqui, né, nesta aula, mas primeiramente, né, aqui é para nós vermos a posição dos apóstolos. Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos. Os apóstolos, eles têm a primazia na igreja do Senhor.
em Efésios 4:11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então Jesus, né, que designou alguns para apóstolos, somente aqueles, né, primeiros no começo da igreja. Outra coisa muito importante nós fazemos quando nós estamos estudando a Bíblia é uma exegese bíblica, né, e algumas coisas para contextualizar o texto. Nós fazemos algumas perguntas: quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, né? E essas 4 perguntas nós fazemos para o texto. Tem passagens na Bíblia que Jesus está falando somente para os apóstolos, e nós vamos ler algumas dessas passagens. Em João 14, esse texto ele é diretamente falado, né, de Jesus falando para os apóstolos. Passagens que Jesus conversa pessoalmente com os apóstolos. É para mim essas palavras? Não, Jesus está conversando somente com os apóstolos e foi registrado na Bíblia. Então nós lemos hoje, mas nós vamos ver que são palavras de Jesus diretamente para os apóstolos. João 14. A partir do versículo 13. Olha o que Jesus está dizendo. Ali foi a aparição de Jesus, né, logo depois que ele foi aos céus, e aí ele faz uma reunião com seus discípulos. E olha o que Jesus vai dizer: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai que lhe dará outro conselheiro, né, para estar com vocês para sempre. Até aí tá bom. Então esse texto aqui é Jesus falando somente com os apóstolos. Não é para mim, não é para aqueles que são batizados, não é para aqueles que serão acrescentados através do batismo. Jesus está falando diretamente para os apóstolos. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Diretamente aos apóstolos. Jesus ele promete o Espírito Santo, né, que é o outro Consolador. 16. Eu vos darei outro Consolador. Vocês farão obras maiores que eu faço. Jesus fez inúmeros milagres num período de 3 anos, né? E agora quantos milagres os apóstolos fizeram? O apóstolo João, por exemplo, foi o último apóstolo. Morreu, acho que pelo menos com uns 90 anos. Aí imagina quantos milagres o apóstolo João fez, né? Eles fizeram muito mais coisa aqui na terra, né? Coisas físicas do que Jesus. Esse outro Consolador iria os ensinar, lembrar tudo aquilo que Jesus havia já ensinado para eles. Lembrar, né, tudo que eu tinha dito, dará testemunho, né, de Jesus. Guiará a toda a verdade, né? Esse é o que o Consolador faz. O Espírito Santo faz, né, primeiramente com os apóstolos e conosco hoje, né? Ele é o Consolador, o Espírito Santo, esse sim é para todos, mas naquela conversa inicial somente para os apóstolos. Mas os apóstolos eles tiveram dificuldades em crer, né? Tanto é que Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, né? Os apóstolos não acreditaram nela.
Depois ele apareceu para 2 discípulos, os apóstolos não acreditaram neles também. E então Jesus aparece para os apóstolos. Apareceu Jesus aos apóstolos, né? Censurou a incredulidade deles por não acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Jesus diz: ide pregar o evangelho a todo mundo. Esses sinais para aqueles que acreditam nele. Depois de falar com os apóstolos, ele foi para Deus. Então essas passagens de João é os últimos momentos de Jesus com seus apóstolos. Ele vai ensinar algumas coisas ali e depois ele vai aos céus e vai ficar os apóstolos responsáveis pelo começo da igreja. Os apóstolos, eles pregaram em toda parte e o Senhor confirmava a palavra pregada. Jesus, ele prometeu poderes aos apóstolos. É outro texto também que é direcionado para os apóstolos. Mas nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, né? Já estamos aí a 26 minutos com esse vídeo. Para não ficar tão longo, ficamos por aqui. Na próxima aula, nós começamos daqui, né? Com a promessa de Jesus aos apóstolos. Eles receberam aí poderes, fizeram tantos milagres para o bem da igreja, né? E o milagre sempre foi para confirmar a palavra pregada. O milagre era a credencial do apóstolo. Ao fazer, né, aqueles milagres, eles passavam confiança para as pessoas que eles eram da parte de Deus. Não? Então essa foi a nossa primeira aula, a importância, né, dos apóstolos, por que Jesus veio na terra. Ele não veio para fazer milagre, ele veio para perdoar, né, e salvar os pecadores. E é esse o motivo que ele veio. Ele não veio para fazer paralítico andar, cego enxergar, fez tantos milagres, mas para comprovar as suas palavras, que ele era o Filho de Deus, vindo, né, da parte de Deus, vindo para perdoar pecados, como nós vimos naquele texto de Mateus, onde ele faz milagres para comprovar a sua palavra falada. Tá bem? Que Deus abençoe e até a próxima aula.